alguns moçambicanos questionam, provavelmente com razão, não sei, questionam. Ora, se Moçambique tem este, que é o maior ativo econômico, a barragem de Cahora Bassa, esta hidroelétrica que fornece energia elétrica à África do Sul, por que Moçambique não parte para uma retaliação? Por que Moçambique, tendo, na visão dessas pessoas, um instrumento forte de retaliação, por que Moçambique não retalia, desligando a energia elétrica para a África do Sul, a ver se os sul-africanos aprendem alguma coisa? Esta questão é recorrente. Não só, agora associa-se ao gás de Ipan e Teman, que é fornecido desde o ano 2000 à África do Sul. E com esse recurso, a África do Sul produz energia elétrica e usa também o gás para outras áreas. Há pessoas que entendem que Moçambique tem o trunfo nas mãos. É só, na gíria, como se diz, fechar a torneira. Deixar a África do Sul sem energia elétrica. Deixar a África do Sul sem gás. A ver se os sul-africanos não valorizam os moçambicanos, a ver se não passam a respeitar Moçambique. Bem, é uma situação, é um posicionamento até certo ponto compreensível. Há pessoas que dizem, onde está o disjuntor, eu vou para lá, desligo. Mas as coisas não estão bem assim, ou não são bem assim. Não são bem assim. O que acontece, meus caros? Sim, temos este, eu disse, o nosso maior ativo econômico. A energia produzida aqui não é oferecida à África do Sul. Moçambique não oferece energia à África do Sul. Moçambique vende energia à África do Sul. Só para vocês terem ideia, no ano passado, Moçambique, com a exportação de energia elétrica, faturou mais de 300 milhões de dólares. Só com a exportação de energia elétrica produzida aqui na HCB. Estamos a falar de um ano que foi atípico, por causa da seca. Nesse ano, Moçambique encaixou mais de 300 milhões de dólares. O Estado moçambicano é o maior acionista da HCB. Esse dinheiro que é pago pela África do Sul e outros países, qual é o destino? Bem, do ponto de vista teórico, isto é importante que se perceba, com esse dinheiro, o país consegue financiar serviços públicos logo à partida. Estamos a falar da saúde, no sentido de você ir ao hospital e encontrar lá alguém para atender. Você encontrar algum paracetamol, às vezes. Com esse dinheiro, é parte desse dinheiro que é usado para a expansão da energia elétrica. E Moçambique financia a sua economia, a questão da disponibilidade de divisas. Estamos a falar de uma relação África do Sul, Moçambique, uma relação de interdependência, mas também é importante que se diga assimétrica, no sentido de que este país que tem esse ativo, a barragem da HCB, portanto, esta hidroelétrica, esse país chamado Moçambique, precisa mais da África do Sul do que a África do Sul de Moçambique. Este aqui é o fato. Isto pode doer-nos. Dói-me dizer isto, como moçambicano. Mas esta aqui é a verdade. Na relação que nós temos com a África do Sul, nós precisamos mais da África do Sul do que a África do Sul de nós. Um eventual corte no fornecimento de energia elétrica à África do Sul pode ter consequências gravíssimas para Moçambique. A quantidade de energia que é produzida aqui é enorme para o consumo nacional. Moçambique não consegue consumir toda a energia produzida nesta barragem. A própria África do Sul, com a energia que recebe de Moçambique, ela usa para outros compromissos, para a produção de alguma coisa aqui, para outros países. Se Moçambique vai cortar a energia elétrica, há um problema que Moçambique cria, não só com a África do Sul, mas também com outros estados. Entra nessa situação. Há vezes que nós falamos disto. Mas por que não corta? É preciso compreendermos. O que isso significa para o nosso país? Em termos de contratos. Há contrato que a HCB tem com a Eskom. O que pode significar isso nos contratos assinados?
num eventual corte, uma eventual interrupção intencional do fornecimento de energia elétrica, quanto é que a HCB teria que pagar de indemnização a esse conto? Temos que ver o que é que isso significa. Como é que os outros países dependentes da África do Sul vão retaliar para com Moçambique? É um aspecto isto a considerar. Que nos embaraça? Sim, embaraça-nos. E depois temos outro fator. Vocês lembram-se que no início deste ano tivemos inundações, tivemos problemas de água que inundou e matou. Nós partilhamos cursos de água com a África do Sul. No âmbito da boa vizinhança, dos acordos das relações internacionais, os países rubricam acordos de gestão de recursos hídricos, no sentido de, por exemplo, não usar a água de forma exagerada a ponto de não deixar um pouco para o vizinho. Tem que deixar um pouco para o vizinho. Por outro lado, é preciso informar ao vizinho a situação das suas albufeiras. Se a sua albufeira estiver já numa situação de eventual transbordo ou de ruptura, você vai informar o vizinho. Se Moçambique vai entrar numa situação conflituosa, portanto estamos a falar de estados com a África do Sul, podemos inclusive entrar numa situação de guerra de água. África do Sul, que pode eventualmente estar com as suas barragens quase cheias, pode abri-las sem nos informar, sem passar nenhum recado para Moçambique. O que é que vai acontecer ali em Xai-Xai? O que é que vai acontecer na Manhissa? O que é que vai acontecer em Maputo? Se abre aquelas barragens sem informar, o que é que vamos ter? Temos infraestruturas aqui, temos barragens para captar e conservar e aguentar, amortizar aquela situação? Não, não temos. Então, a nossa relação para com a África do Sul é uma relação de interdependência assimétrica e nós, como país, como Moçambique, nós levamos uma grande desvantagem. É uma grande desvantagem. Isto dói dizer, mas é um fato. Isto é um fato. A natureza colocou-nos neste lugar onde estamos. E se nós entramos numa situação de retaliação, uma situação de conflitualidade com a África do Sul, possivelmente não estaríamos em condições de gladiar com essa potência. Chegamos a esse nível. Os Estados, quando há situações como esta de xenofobia, que não é uma política do governo sul-africano, é um comportamento de determinados cidadãos, eles e as relações internacionais recomendam isso. Agem mais pela diplomacia, negociações e não por via de retaliações. Porque, como disse, é só imaginarmos essa água que tivemos. Eles informaram-nos. Informaram-nos que nós iríamos ter isto na província de Gaza. Senhores, Moçambique, atenção, estamos a libertar muita água, porque as nossas infraestruturas atingiram o ponto máximo de conservação. Organizem as vossas populações. É aí que Moçambique começa a movimentar. Saiam das zonas ribeirinhas, saiam das zonas de risco de inundações e as populações saem, vão se fixar em zonas tidas como seguras. Se nós retaliamos, entramos num confronto aberto com a África do Sul, liberta esta água sem informar. É só vermos o que aconteceu ali no bairro Faftim. A água chegou ali. Chegou, Amaracoelho, sim, chegou. O que é que pode acontecer? Então, a nossa realidade não é tão confortável, quer do ponto de vista econômico como natural, para entrarmos numa situação de retaliação direta. Agora, pode haver boicote disto e daquilo, mas também há que olhar para os empregos. Quantos moçambicanos trabalham na África do Sul? Não são poucos. Quantas mamanas não fazem um quero na África do Sul? Não são poucas. Aí há uns anos, em 1975, quando Moçambique alcançou a independência, como que rasgou os acordos que o governo colonial português tinha com o regime segregacionista do apartheid e, a partir dali, não se chegou a um corte total das relações com a África do Sul, mas alguma coisa aconteceu em termos de relações diplomáticas Moçambique e África do Sul. O que é que eles fizeram depois? Começaram a condicionar, por exemplo, o uso dos portos nacionais. Já não usavam nas mesmas capacidades os portos nacionais. Reduziram o uso. Reduziu a contratação de mão de obra moçambicana. É aí que Moçambique entra depois naquela fome, a mais falada fome de 83. A nossa situação é de um país que tem que se preparar. É de um país que tem muitas limitações e não está a essa altura. É lamentável eu ter que dizer isto.
Nós temos que aceitar isto. Dói, sim, dói muito. Mas nós ainda somos muito bebés para com a África do Sul. Somos muito bebés. Energia elétrica produzimos e não conseguimos consumir na totalidade. Temos que vender ao vizinho. O vizinho dá-nos divisas, dá-nos dinheiro. Com esse dinheiro conseguimos, não é, melhorar um e outro hospital, pagar salários médicos, professores, e aí militares, polícias e tal. É esse dinheiro aí, é este dinheiro. Se você vai fazer zangar este gigante, sem você ser gigante, o que é que vai acontecer consigo? Esta é a nossa realidade. Dói dizer isto. Dói saber isto. Mas nós, moçambicanos, nós não estamos, felizes ou infelizmente, em condições de retaliarmos do ponto de vista econômico. Sabotamos, não vamos dar mais energia, a energia é nossa. Mas fica lá então com a sua energia. Eu disse, foram 340 milhões de dólares que entraram aqui no país com a venda de energia elétrica. Só no ano passado. Batata, para você comer batata, para você comer tomate, para você ter agulha, você vai bater na porta da África do Sul. Chinhalane, alho. Você vai bater na porta da África do Sul. Cebola, repolho. Você vai à casa do vizinho. Então, quem você é para hoje? Que se dói me dizer isto. Dói. Mas você não está em condições. Mas também é uma questão de relações internacionais. Não é pela via de retaliações. E geralmente nas retaliações, o Estado mais fraco, e temos que assumir que somos fracos, dói, mas temos que aceitar. Em retaliações, os Estados mais fracos é que saem mais prejudicados. Não são os mais fortes. Você vai retaliar para com um Estado forte? Não. Você é que vai sair mais prejudicado.